Neste vídeo vamos analisar a importância da respiração nasal e a importância da respiração bucal, ou seja, a respiração pelo nariz e a respiração pela boca. Existe uma diferença nesses dois tipos de respiração. De antemão a gente já vai antecipando, tá? A respiração nasal é a respiração mais adequada, tá? Então vamos a esse pequeno trecho aí, porque a gente está vivendo aí um período de pandemia, né? E a respiração é muito importante para evitar aí o contágio de doenças, tá? Vejamos aqui. Uma das primeiras lições da ciência yoga da respiração é destinada a ensino como se respira pelo nariz e como se corrige a prática comum de se respirar pela boca. Veja, esse artigo aqui foi escrito por um yogi, né? Mas aí não quer dizer que ele não tenha usado aí alguns princípios científicos, né? É uma experiência que vem de longa data e que demonstrou que a respiração pelo nariz é extremamente útil, né? Então, o aparelho respiratório humano é constituído de tal forma que pode respirar tanto pela boca como pelos tubos nasais. Mas a questão de vital importância é o método que se segue, pois dele dependerá a saúde e a força, ou a debilidade e a enfermidade. Então, é de vital importância, né? Esse modelo que ele está apresentando. Ele diz aqui que, dependendo do tipo de respiração, poderá ter mais saúde ou menos saúde, poderá ser uma pessoa mais disposta ou menos disposta, né? Estar mais debilitado para doenças ou enfermidades, né? Mais propenso a doenças ou enfermidades. Não deveria ser necessário dizer ao estudante que o método normal de respiração é o de tomar o ar através das fossas nasais, né? Então, isso aí deveria ser, não deveria nem ser ensinado, né? As pessoas deveriam já saber de antemão. Porém, a ignorância desse simples fato entre os povos civilizados é surpreendente. Encontramos pessoas de todas as condições sociais que respiram habitualmente pela boca e deixam seus filhos seguir seu horrível e repugnante exemplo. Muitas das enfermidades às quais está sujeito o homem civilizado, indubitavelmente são causadas pelo hábito comum de respirar pela boca. Tá? Então, veja a importância dessa afirmação aqui, né? Muitas enfermidades, né? Muitas doenças que o homem civilizado, né? São causadas, né? Sem dúvida, são causadas pelo hábito rotineiro, comum de respirar pela boca. Eu estava respirando aí pela boca aí por algum tempo, né? E aí me lembrei agora com essa pandemia aí que a gente está vivendo do coronavírus, né? Me lembrei que eu li num livro qualquer aí que Kant, aquele filósofo alemão, né? Kant, né, que ele teve uma vida muito regrada, né? Obedecia muito a horários, a vida dele era uma rotina inflexível, né? Esse camarada, o Kant, ele respirava sempre pelo nariz, tá? Para evitar o contágio de doenças. Então eu me lembrei disso, né? E aí fui procurar aí algumas matérias aí que falam dessa importância aí de respirar pelo nariz e só encontrei conteúdo confirmando esse pensamento. Os meninos a quem se permite respirar desta maneira crescem com sua vitalidade alterada, sua constituição é debilitada e em tenra idade tornam-se às vezes inválidos, né? Então, pelo fato de respirarem pela boca. Entre os selvagens, as mães procedem mais naturalmente neste assunto, porque evidentemente se deixam guiar pelo instinto. Por intuição, parecem reconhecer
que as fossas nasais são como os canais apropriados para conduzirem o ar aos pulmões e acostumam seus filhos a fechar a boca quando respiram, fazendo-os respirar pelo nariz. E para isso, lhes inclinam a cabeça para diante quando dormem. Então, os selvagens, né, os povos não civilizados, né, eles fazem isso aí por instinto, né? Inclinam a cabeça da criança, né, diante, para frente, então, quando dormem, para que elas respirem pelo nariz. As mães civilizadas fariam um grande bem à raça humana se quisessem adotar esse sistema. Veja aqui essa afirmação. Muitas enfermidades contagiosas contraem-se em virtude do repugnante costume de respirar pela boca. E numerosos casos de resfriamento e afecções catarrais têm a mesma origem. Então veja que ele está se dizendo aqui que muitas enfermidades contagiosas, né? Gripe, né? Estamos vivendo uma pandemia aí de coronavírus, né? Não só coronavírus, mas gripe e outras doenças contagiosas, né? Podem muito bem ser evitadas se a gente adotar esse costume de respirar pela boca, pelo nariz, né? Muitas vezes as narinas estão entupidas, né? E a gente não consegue respirar, mas isso aí é num primeiro momento, tá? Já num segundo momento, onde a gente começar a forçar a respiração pelas narinas, elas vão ficar liberadas, tá? Também não sei se é nesse conteúdo aqui que eu tô passando para vocês ou no seguinte, se acaso houver dificuldade, né, ou se a gente pode fazer o seguinte exercício: bota o dedo numa das narinas e força a respiração por essa narina por algum tempo, tá? E depois a gente bota o dedo numa outra narina, né? E respira por essa outra narina, né? Para forçar então a respiração através de uma narina só, né? Com isso elas vão ficando mais abertas e se torna mais fácil também a respiração. Outra coisa que eu acho que não está aqui nesse conteúdo, mas eu vou passar para vocês, tá? Para dormir também, né? Quando a gente está com insônia e não consegue dormir, né? Basta fechar a boca e respirar pelo nariz, né? Que a gente consegue dormir com maior facilidade. Bom, há pessoas que, para salvarem as aparências, mantêm a boca fechada durante o dia, mas persistem em respirar pela boca durante a noite e desta maneira adquirem enfermidades, né? Então, à noite é importantíssimo que se respire pelas narinas, tá? Às vezes as pessoas acordam na madrugada, né, com a boca seca, mas é justamente porque estavam respirando pela boca enquanto estavam dormindo, né? Caso elas respirem pelo nariz, tá? Não vai haver esse problema. Cuidadosas experiências científicas realizadas com soldados e marinheiros têm demonstrado que os habituados a dormirem com a boca aberta estavam mais sujeitos a contraírem enfermidades contagiosas do que aqueles acostumados a respirar devidamente pelo nariz, né? Claro, a pessoa aqui não apresenta assim uma evidência científica, né? Mas dá para acreditar nisso, tá? Pela própria experiência que a gente pode, nós próprios, né, podemos fazer conosco mesmo, né? Experimenta dormir uma noite com a boca aberta e uma outra noite tentar dormir né, respirando pelo nariz, né? Se já vai ter, né, uma diferença, né, no outro dia em relação à qualidade do sono, tá? Conta-se que em certa ocasião, tendo a varíola, né, uma doença altamente contagiosa, né, tomado caráter grave e epidêmico a bordo de um navio de guerra, as baixas ocorridas verificaram-se em marinheiros e soldados que respiravam pela boca, tá? Então, aqui é o exemplo, tá?
O aparelho protetor ou filtro dos órgãos respiratórios consistem unicamente nas fossas nasais. Quando se faz a respiração pela boca, nada existe no organismo que filtre o ar, detendo o pó ou qualquer outra substância em suspensão. Então, o aparelho, né, protetor ou filtro respiratório só tem nas fossas nasais, né, no nariz. Além do mais, essa respiração defeituosa deixa passar o ar frio para os órgãos, afetando-os por consequência. Então, respirando pelo nariz também há um pequeno aquecimento aí do ar, né, que vai facilitar a respiração, tá? Quando esse ar chegar nos pulmões, ele já chega previamente aquecido. A inflamação dos órgãos respiratórios provém, com frequência, da inalação do ar frio pela boca. E o homem que respira assim durante a noite desperta sempre com uma sensação de secura no céu da boca e na garganta, né? Isso aqui que a gente já tinha comentado. Violentando as leis da natureza, atrai a si os germes das enfermidades, né? Então, violentando as leis da natureza. Significa que respirar pelo nariz é o normal, tá? Respirar pela boca não é a normalidade. Uma vez ainda, lembrai-vos que a boca não oferece proteção aos órgãos respiratórios e que o ar frio, o pó, as impurezas e os germes penetram sem obstáculo por aquela porta sempre aberta. Então, tudo isso aí penetra, né, com facilidade pela boca, né? Agora, se for pelo nariz, há um filtro. Por outro lado, as fossas nasais e as passagens nasais mostram evidentemente a cuidadosa precisão da natureza sobre o caso. As fossas nasais são dois canais estreitos e tortuosos que contêm numerosos pelos destinados a servirem de tamiz que detém as impurezas do ar, as quais são imediatamente expelidas pelas exalações. Então, nas fossas nasais existem pelos, né, que fazem o filtro. As fossas nasais não têm apenas essa função, desempenham também a tarefa de aquecer o ar, né, foi o que a gente comentou. As largas sinuosidades nasais são tecidas por membranas mucosas quentes, as quais têm por objeto aquecer o ar inalado, de modo que não possa prejudicar nem aos órgãos delicados da garganta, nem aos pulmões. Tá? Então, essa sinuosidade aí das membranas e mucosas, né, aquecem o ar, né, que não deixam de prejudicar a garganta nem os pulmões, né? Nenhum animal, exceto o homem, dorme com a boca aberta ou respira por ela. E, efetivamente, acredita-se que o homem civilizado é o único que assim perverte as funções da natureza, pois as raças selvagens e bárbaras respiram normalmente. Então, se verificou que o homem só que perverte a natureza, né? Todas as raças selvagens e bárbaras respiram normalmente pelo nariz. É provável que o homem civilizado adquirisse esse hábito impróprio devido aos excessos no vestir, comer ou outros costumes enervantes. É nas fossas nasais que o ar se depura, filtra e refina antes de penetrar nos órgãos delicados da garganta e dos pulmões, processo esse necessário para que suas impurezas não possam prejudicar o organismo inteiro. As impurezas retiradas pelas membranas mucosas das fossas nasais arrojam-se para fora com as exalações e, no caso que se tenha acumulado rapidamente, conseguindo penetrar em regiões que lhe deveriam ser defesas, a natureza ainda assim nos protege, produzindo espirros que expelem violentamente os corpos estranhos, né? Então,
quando a gente espirra é um bom sinal, né? Que tá expelindo aí corpos estranhos, tá? A natureza é sábia, né? O ar, quando penetra nos pulmões, é tão distinto do ar exterior como é diferente a água dos poços. A complicada organização purificadora das fossas nasais, detendo-a e impedindo a passagem das partículas impuras do ar, é tão importante como o ato da boca retendo os caroços, ossos, espinhas, etc., que não lhes permitindo sua passagem para o estômago. Aqui o autor faz uma analogia, né, entre a boca e o nariz, né? A boca, né, na trituração dos alimentos, e o nariz, né, no tratamento do ar, né? Então a boca impede que a gente engula, né, que vá para o estômago ossos, espinhas, etc., né? E o nariz, né, as fossas nasais, dão um tratamento no ar, né, aquecendo, para que ele chegue nos pulmões, né, de um modo corretamente, purificando o ar, né? Assim como os homens jamais tentariam tomar seus alimentos pelo nariz, tampouco lhe deveria ocorrer respirar pela boca. Outra consequência da respiração bucal é que as passagens nasais, devido à sua relativa inação, não se conservam limpas e desembaraçadas, ficando, portanto, expostas a enfermidades locais. Assim como os caminhos abandonados enchem-se rapidamente de mato e outros obstáculos, da mesma forma, as fossas nasais que não funcionam enchem-se de impurezas e outras matérias prejudiciais. É aquilo que eu falei, né? Quem não está acostumado a respirar pelo nariz, né, vai encontrar alguma dificuldade no início, tá? Mas depois vai se acostumar, né? Porque essas fossas nasais, provavelmente, elas ficaram muito tempo sem serem utilizadas, né? Então, enchem-se rapidamente de matos e outros obstáculos, da mesma forma que as fossas nasais que não funcionam, enchem-se de impurezas e outras matérias prejudiciais, né? Parece que ficou claro, né? Não é possível que aquele que respira habitualmente pelo nariz esteja exposto a sofrer as moléstias causadas pela acumulação de mucosidade e outras substâncias nas fossas nasais. No intuito de ser útil àqueles que estão mais ou menos habituados com a respiração pela boca e que desejam adquirir o método racional e natural, talvez seja conveniente agregar algumas palavras concernentes à maneira pela qual podem ser conservados os tubos nasais limpos de impurezas e livres as suas passagens. O método favorito do Oriente consiste em absorver um pouco de água pelo nariz, fazendo-a em seguida passar à garganta e expelindo-a depois pela boca. Talvez algumas pessoas, alguns médicos recomendam, né, colocar um pouquinho de soro nas narinas, tá? Os yogis hindus submergem o rosto em um recipiente cheio de água e, por meio de uma espécie de sucção, absorve uma regular quantidade de água, mas este método requer uma prática considerável, ao passo que o anterior é também eficaz e de mais fácil execução. Não recomendamos de forma alguma aí esse método aqui, né? Apenas algumas gotas aí nas narinas é o suficiente de soro fisiológico, né? Outro exercício bom consiste em se colocar em frente de uma janela aberta, né? E respirar livremente, tendo cuidado de fechar a fossa nasal com o indicador ou polegar e respirar o ar pela narina que estiver livre, repetindo a operação várias vezes, alternativamente com uma e outra fossa nasal. Essa prática faz desaparecer as obstruções do nariz. Isso aqui eu já comentei mais no início aí do nosso vídeo, tá? No caso em que o mal seja causado por catarro, é conveniente aplicar um pouco de vaselina branca canforada em outra
outra qualquer, outra preparação análoga a qualquer. Tá? Então aplica um pouquinho de vaselina branca canforada, tá? Pouquinha coisa, tá? Nas narinas. Tratamos com a máxima amplitude da importância da respiração nasal, não só pelas suas relações mais íntimas com o estado de saúde, como também por ser indispensável os exercícios de respiração que adiante ofereceremos neste mesmo livro e que constitui um dos princípios básicos da ciência hindu yoga. Insistimos em chamar a atenção dos estudantes para a necessidade de praticar este método de respiração, se não o tiverem, e aconselho-os a não deixarem de lado este aspecto do assunto por entenderem que não merece importância. Bom, então, neste vídeo nós demonstramos, né, ficou bem claro, né, a importância da respiração nasal e a respiração bucal, certo? Então devemos sempre respirar pelo nariz, né, e evitar respirar pela boca, né? Isso aí deve ser uma questão de saúde pública, tá? Não só durante o dia, mas principalmente à noite, tá? Espero que o nosso vídeo aqui deu 20 minutos, tá? Mas eu espero que esse assunto tenha sido esmiuçado, tá? Vocês podem, tá, consultar o médico, ele deverá confirmar então essa indicação aí, tá? Um abraço a todos e muita saúde a todos.